Vamos entender a diferença entre período e frequência? Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo de movimento circular uniforme, também conhecido apenas por MCU, e como não podia deixar de ser, é preciso entender a diferença entre período e frequência antes da gente ver os outros conceitos. A frequência e o período são grandezas muito utilizadas em fenômenos periódicos, ou seja, fenômenos em que ocorrem repetições. Vamos começar pelo período. Período significa quanto tempo leva para acontecer uma repetição. Mas repetição de quê? De qualquer fenômeno. Por exemplo, quanto tempo leva para o cometa Halley passar pela Terra de novo? Quanto tempo leva para a Terra dar uma volta em torno do Sol? Quanto tempo leva para um pêndulo completar uma oscilação? Quanto tempo leva para alguma coisa acontecer de novo? Então, com o período, nós fixamos uma repetição e calculamos quanto tempo leva. Analisando essa fórmula e tomando n igual a 1, ou seja, uma repetição, é fácil notar que período é igual ao tempo. Ou seja, período nada mais é do que o próprio tempo. É por isso que período é representado pela letra T maiúscula. E a frequência? A frequência, por sua vez, calcula quantas repetições acontecem em um determinado intervalo de tempo. Geralmente utiliza-se esse intervalo de tempo como sendo 1 minuto ou 1 segundo. No caso de 1 minuto, a gente tem o RPM, por exemplo, que é rotações por minuto. Então, quando eu digo, o motor do carro está a 3.000 RPM, isso significa que o motor do carro está realizando 3.000 rotações por minuto. Quando eu digo, por exemplo, 60 Hz, Hz é a unidade usada para o tempo de 1 segundo. 60 Hz significa 60 vezes por segundo. Uma lâmpada pisca 60 vezes por segundo. Então perceba o seguinte, se o período fixa uma repetição e calcula quanto tempo leva para essa repetição acontecer de novo, e a frequência fixa um determinado tempo e calcula quantas repetições acontecem naquele tempo, período e frequência são inversos. Isso mesmo, período é igual a 1 sobre frequência. Agora vamos a um exemplo. O pêndulo de um relógio realiza 10 oscilações completas em 5 segundos. Calcule o período e a frequência. Pois bem, se ele realiza 10 oscilações em 5 segundos, isso significa que a cada segundo ele realizará 2 oscilações. Então nós já temos a frequência. Se em 1 segundo ele realiza 2 oscilações, a frequência equivale a 2 Hz. Agora, e para calcular o período? Basta encontrarmos o inverso da frequência. Se a frequência vale 2, o período valerá 1 sobre 2, ou 1 meio. Isso significa que o período para completar uma oscilação é de meio segundo. Se você gostou desse vídeo, ou se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser sugerir temas também para os próximos vídeos, fique à vontade. E aproveita e me segue lá no Instagram, onde além de mais conteúdo, eu também posto dicas e resumos para te ajudar.